Gostas dos teus pais? Adoro-os, eu amo-os muito. Sim. Sim. Gosto. Gosto. Também. E mudarias alguma coisa neles? Não. Não mudava nada. Não. Porque eles são os melhores pais do mundo. Olha, e todos os teus amigos têm um pai e uma mãe? Sim, mas a Iris, que é a minha amiga, normalmente está com o pai, porque o pai e a mãe discutiram muito, foi o que ela me disse. Não. Não. Então, A Francisca Vilas Boas tem os pais separados. o que é que achavas se um menino da tua turma tivesse 2 pais ou 2 mães? Eu achava estranho. Se eu gostasse também, porque é meu amigo, a minha amiga. Reagiria normal. E o que é para ti o normal? Como reage com os outros. Não tinhas uma certa curiosidade? Claro que tinha, eu queria saber como é lidar com 2 pais ou com 2 mães. Um pouco estranho. Normal, com alguma curiosidade. Reagiria normal, como reage com os outros. Achava feliz se ele gostasse, ou se ela gostasse, porque o amor é que interessa. Por isso, se ela ou ele gostasse de ter os pais, eu também tinha de aceitar isso, porque é meu amigo ou amiga, não podia estar a gozar. Um bocadinho estranho. Gostavas de ter 2 pais ou 2 mães? Não sei explicar muito bem. Não. Sei lá, não consigo imaginar com 2 pais ou 2 mães, tendo um pai ou uma mãe. Não te importavas de ter 2 pais ou 2 mães? Um bocadinho. Os outros todos têm um pai e uma mãe. Vamos imaginar que tu vives numa instituição. O que tu querias era uma família. E se essa família, em vez de ser um pai e uma mãe, fosse 2 pais? Ou então 2 mães? O que é que tu achavas disto? Claro que nessa situação não me ia importar, porque o que eu mais queria era sair da instituição e ter uma família. Já achavas correto, então aceitavas os 2 pais e 2 mães. Nessa situação, sim. Gosto de ter os meus pais, mas sim gostava, porque o amor é que interessa nos pais. Não é se são 2 mães ou se são 2 pais, o amor é que interessa. E achas que os meninos que têm 2 pais ou 2 mães são diferentes de vocês? Não. Não? Achas que são iguais a ti? São. Infelizmente têm pais que são diferentes dos meus. Não. E porquê é que são diferentes? Porque eles têm 2 mães e 2 pais. E tu estás habituada a ser um pai e uma mãe, não é? Isso é que tu achavas diferente. Sim. Então o menino era diferente. Sim. Não, porque os pais ou as mães é que namoram. Os meninos não têm nada diferente de nós, eles são iguais. Só a mãe e a mãe é que namoram e o pai é que namoram. O menino não é diferente. Qual é o seu ponto de vista em relação à adoção de crianças e jovens por casais do mesmo sexo? Em relação à adoção, eu vejo a adoção da mesma maneira, tanto de casais do mesmo sexo como os casais ditos normais. A partir que as crianças que estejam numa família, que as acolha com carinho, que as eduque, do meu ponto de vista é realmente igual. Então você mantém-se contra ou a favor da adoção? Por favor. Independentemente seja ele qual o tipo de casal que esteja a adotar a criança. Então, e acha que a adoção tem aspectos positivos a realçar? Sim.
com tantas crianças que temos nas nossas instituições a precisar de uma família, é claro que é necessário selecionar o tipo de pais, independentemente sendo do mesmo sexo ou não, mas neste caso o que interessa é que eles sejam acolhidos numa família que zele pelos interesses da criança. Mas também acha que a adoção por casais do mesmo sexo poderá ter em consideração aspectos negativos para É que sim, eu acho que no caso de uma adoção, uma criança acho que necessita de um pai e de uma mãe. Quando isso não é possível, sim, até porque uma criança precisa de seguir um exemplo de uma mãe ou de um pai. Agora, assim, quando não é possível, mas que há dois pais ou duas mães a educar uma criança, não vejo qualquer impedimento, desde que o interesse desse casal seja a educação e a construção de uma pessoa. Então, já que, por exemplo, já foi dito que a adoção era permitido pelo governo, o governo legislou que é permitido a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, então você, como é a favor, ficou satisfeita com esta aprovação? Sim. As instituições cada vez estão mais lotadas com crianças que precisam de um lar, precisam de ser apoiadas, acarinhadas, até porque uma instituição, por mais que faça por uma criança, não é o mesmo que um lar, que uma família que ajuda a crescer, não é? São muitas crianças a precisar de apoio e de atenção ao mesmo tempo. Acho que sim. Então, podemos dizer que está de acordo com a adoção. Sim. Então, os aspectos negativos aqui são irrelevantes em relação... Sim, são menores do que uma criança viver uma vida inteira numa instituição. Ou num lar que não tenha uma família. Não tenha amor, que não tenha uma família... Independentemente dos pais ou das mães que forem. Sim. Pronto. Obrigada, então. O que pensa acerca da adoção de crianças por casais homossexuais? A minha ideia realmente ainda não aceito muito bem a parte da homossexualidade, mas realmente há certos casos, que foi o caso até temos cá em Portugal, precisamente, que são homossexuais e adotaram, agora já está na terceira adoção. Sim. E principalmente o primeiro, que tinha síndrome de Down, e por acaso ainda bem que ao menos eles adotaram, que ao menos é uma criança feliz. Mas vale realmente, eu não aceito muito a parte da homossexualidade, não aceito muito bem a adoção, mas por um lado também temos que ver que mais vale terem dois pais ou duas mães de que ao menos não terem ninguém, porque estar numa instituição não é muito, não é tão saudável para eles e são crianças infelizes. É a minha opinião. E, por exemplo, então se surgisse uma lei, como surgiu do aborto, em que tivéssemos que dizer se sim ou se não a favor da adoção por casais homossexuais, estava sim ou estava não? Ia ponderar, mas acho que ia votar sim. Acho que sim. E quais acha que são os aspectos positivos e negativos? É normal que as crianças hoje em dia são crianças muito cruéis umas com as outras e era normal que discriminassem um bocado esse menino. Claro. Não digo no geral, mas a maior parte deles que iam acabar por discriminá-lo. Em relação à felicidade e ao amor que eles sentem, não será diferente de nós. Simplesmente são duas pessoas do mesmo sexo que acabaram por ficar com eles e ao menos estão-lhes a dar o amor que eles não têm numa instituição ou às vezes em famílias carenciadas que não lhes dão tanto no estudo. Eles no fundo como pais acabam por dar tudo que a gente possa dar. Não fazem nada diferente do que nós fazemos. Acho que a gente também tem que ver essa parte e é melhor do que estar abandonado num sítio qualquer, numa instituição que não tem nada, não tem amor, não tem carinho.
não passam fome, mas alguns se calhar até passam. Ao menos em casa desses casais acabam por ter um bocadinho de tudo que nós também lhes podemos dar aos nossos filhos. Mas, por exemplo, a educação, acha que a criança, por exemplo, se for uma criança muito pequenina e, por exemplo, for 2 pais, ou a criança não ter uma figura materna, acha que o desenvolvimento da criança está comprometido, ou seja, vai ser diferente e vai ser diferente das outras crianças? Não vai ser diferente, porque há casais porque até estão separados ou porque até ficaram viúvos, que também só existe uma figura paternal, uma figura maternal e conseguem lidar bem com a criança. Portanto, acho que vai ser da mesma forma, não vejo maneira diferente. Lá está, não acho que seja diferente por aí, porque faltando, a Sofia por acaso tem uns meninos que infelizmente o pai faleceu e eles eram muito pequenos e portanto foram criados sozinhos pela mãe e não tinham lá uma figura paterna, portanto ela consegue fazer de pai e de mãe. Portanto, esses casais homossexuais acabam por fazer o mesmo papel. Acho que não vai haver diferença. Embora a gente não concorde ainda muito bem, não aceite, mas temos que aceitar que é os dias é o dia a dia. Obrigada. De nada.